Fala galera que nos acompanha através das redes sociais, estamos no ar com mais um episódio do Camaleão Cast, hoje entrevistando ele, Padre Augusto, essa visita ilustre que está aqui abrilhantando mais uma vez, aliás, pela primeira vez, o nosso podcast, esse nosso 12º episódio, e hoje de uma forma muito especial recebendo ele, para nós falarmos sobre ETA, sobre sua vocação, sobre tudo. Mas antes disso, roda a vinheta. Padre, seja muito bem-vindo aos nossos estúdios aqui do Camaleão Cast. É um prazer ter o senhor aqui conosco. Sei que tem muita gente curiosa para saber quais são as perguntas que eu vou lhe fazer. Mas antes de começarmos, eu queria saber do senhor, de onde o senhor vem, quem o senhor é, conte para nós. Eu sou José Augusto Ferreira Silva, nome completo porque é uma identidade, né? E esse José Augusto Ferreira Silva é aquele cheio de sonhos, que deixou uma cidadezinha pequena, aliás um distrito pequeno chamado de Agreste, no município de Monterópolis, em Alagoas. Com 16 anos foi em busca de um sonho que era se tornar padre. E diante desse sonho, ele ganhou este título de padre. Padre José Augusto Ferreira Silva. Isso aí. E padre, como foi para o senhor todo o processo de entrar no seminário até se ordenar padre? Como foi? Quais foram as dificuldades que o senhor enfrentou? É um processo longo, inclusive a minha formação, ela foi uma formação bem diferenciada daqueles que têm uma formação dentro da normalidade. Por quê? Porque o normal seria filosofia e a teologia. Mas antes de eu entrar na filosofia, eu fiz o jornalismo, então já acrescentou mais 4 anos na formação. O que seria 9, ficaram 13 anos. Né? Então já se diferenciou a partir daí. Durante esses 13 anos nós tivemos muitas alegrias, mas também muitas dificuldades, muita vontade de desistir, mas quando Deus chama, a gente não pode correr do chamado, né? Se existiam as dificuldades, por outro lado vinham as bonanças. Quais são as dificuldades? Saudade de casa, por ter deixado as pessoas que você conhecia, os amigos de infância. Você no caso eu, né? Ligava para casa para saber como era que estava o povo, batia aquela saudade. Final de semana via todos os meus irmãos reunidos lá em casa e eu faltava. São essas situações que vão trazendo as dificuldades. De outro lado, nós tínhamos também em relação aos estudos, a disciplina, a organização. A gente, quando entra no seminário, ganha um novo estilo de vida, mas sempre para melhor, nunca para pior, mas é uma adaptação. E na minha formação, eu tive a possibilidade de passar por várias cidades grandes aqui no Brasil. Minha primeira formação dos estudos, São Paulo, depois eu fui para o Rio Grande do Sul, Caxias do Sul, depois fui para Belo Horizonte, depois eu fui para São Paulo novamente, Rio de Janeiro, e isso me possibilitou enxergar um mundo de forma diferente. Que se eu estivesse lá no meu Agreste, lá em Monterópolis, certamente eu não teria essa visão de mundo, de compreensão da realidade como eu tenho, por ter passado por várias cidades. Então, se de um lado nós tivemos dificuldades, por outro, nós tivemos a alegria de crescer nessas dificuldades, de amadurecer para se tornar um padre com mais compreensão, com mais visão, um padre com a mente mais alargada, vamos dizer assim, em compreender o mundo. E diante disso, eu também não me contive em ficar com o jornalismo, com a filosofia e com a teologia. Eu senti a necessidade de partir para outros campos do conhecimento, sempre pensando em exercer o meu ministério da melhor forma possível. Então depois eu me formei também
em letras, me formei em história e fiz uma pós em comunicação e marketing e discurso político. E estou terminando também uma pós em comunicação institucional pelo cargo, pelo o meu compromisso que eu tenho na diocese como assessor de comunicação. Sim. E agora uma pergunta que eu quero fazer para o senhor, que é uma pergunta minha, pessoal minha. O senhor se ordenou no Mato Grosso, certo? Isso, no Mato Grosso. E como a diocese de Itabuna teve esse contato para ir lá e trazer o senhor para cá? Eu, depois que terminei a formação, fui ordenado lá no Mato Grosso, numa cidade chamada Juína, mas eu sempre tive um desejo de voltar para o Nordeste, de exercer meu ministério aqui pelo Nordeste, e não importava. Com a minha formação de ter passado por várias cidades, não seria dificuldade nenhuma deixar uma e ir para outra em questão de adaptação. E com Dom Carlos, quando ele estava aqui, conversei com ele, eu já tinha conhecimento com ele, proximidade com ele, desde quando ele era de Teixeira de Freitas, e me surgiu um desejo, e esse desejo foi a partir da morte de meu pai, que eu não pude vir. Eu estava no Mato Grosso, era muito longe, eu só consegui vir para a missa de sétimo dia, mas eu não consegui presenciar todo o funeral. Então aquilo eu fiquei com um grande sentimento. E eu sabia que isso seria pela distância, pelas dificuldades. Veja, Juína está a 700 e tantos quilômetros de Cuiabá. Então só daí já seria um dia, uma noite rodando até chegar em Cuiabá para pegar um voo. Procuramos ainda, mas não tinha voo disponível. Só tinha para 2 dias depois, que foi inclusive quando eu vim para participar da missa de sétimo dia. E foi daí que surgiu então esse desejo mais forte de voltar para o Nordeste. Hoje estou aqui na Bahia, eu saio 4 horas da manhã, quando é 2 horas da tarde estou em casa. Então a facilidade é muito grande, comparando com a distância lá do Mato Grosso. Isso aí. Lembrando que estamos no ar através dos nossos patrocinadores Império Autopeças, Brito Burger e Cello Mix Produções. Hoje nós abrimos para você aqui a oportunidade de saber mais sobre a vida do Padre Augusto, sobre o seu ministério, sobre como ele exerce esse chamado de Deus aqui na nossa paróquia, aqui na nossa comunidade em Itati. Vamos falar sobre o ETA, como que aconteceu todo esse processo até a execução. E fique à vontade daí de onde você está. Se inscreva no nosso canal, curta o nosso perfil no Instagram, siga lá também, porque tem muitas novidades por aí. E esse episódio só está apenas começando. Eu garanto para você que você vai curtir muito esse episódio. Padre, e sua primeira paróquia aqui no Nordeste, qual foi? Foi a paróquia Santa Terezinha de Potiraguá. Eu vinha de uma realidade religiosa bem diferente, né, lá no Mato Grosso, onde tem uma predominância muito grande de evangélicos, mas muito participativo os católicos. Da minha experiência lá, sempre trabalhei com jovens, desde o meu diaconato. O bispo de lá já tinha me pedido para trabalhar com a juventude, na pastoral da juventude e depois no setor juventude. Quando eu cheguei em Potiraguá, eu fiquei surpreso, né, na paróquia Santa Terezinha, porque nós não tínhamos jovens, né, na paróquia. E a primeira coisa que eu pensei foi o que nós fazermos para resgatar o povo, para trazer mais jovens. Mas a vivência na paróquia foi maravilhosa. Tanto é que ainda hoje, 4 anos depois, eu tenho uma relação muito boa com as pessoas lá de Potiraguá. De eu ir lá e poder entrar em qualquer lugar, em qualquer casa. De eu estar na rua e as pessoas passarem e darem aquele grito: ô padre, por aqui, né? Em qualquer lugar de Potiraguá hoje, onde quando eu vou lá, é como se eu ainda estivesse lá, né? Pela proximidade.
E a que se dá essa proximidade? Ao fato de eu me lançar no meio do povo. Eu não gosto de ser esse padre mais retraído da igreja para casa. Não, eu gosto de ir na casa das pessoas. Eu gosto de sentar numa cadeira na porta das casas das pessoas. Eu gosto de conhecer as histórias. E isso vai criando uma relação de proximidade, vai criando uma relação de amizade. Então, tinham essas dificuldades na paróquia, mas as pessoas estavam muito abertas e ao mesmo tempo ansiosas por uma novidade. E eles viram em mim essa possibilidade da novidade e eu vi neles a possibilidade de nós desfrutarmos de uma ação pastoral bem efetiva e também afetiva. Então, guardo muitas lembranças de Potiraguá, da vivência em Potiraguá, da paróquia Santa Terezinha de Potiraguá, com as duas comunidades, que é a comunidade Nossa Senhora da Conceição da Coreia e a comunidade de... Esqueci o nome porque... Mirim. Gurupá Mirim, de Gurupá Mirim, que é Nossa Senhora da Ajuda, né? Gurupá Mirim, Nossa Senhora da Ajuda. Porque foram experiências boas, experiências que marcaram de fato. Isso aí. E lá em Potiraguá, quer dizer que o senhor chegou, começou, sentiu a necessidade de que precisava de jovens engajados naquela comunidade. E daí nasceu quem? O ETA. O ETA é uma história interessante porque eu cheguei dia 10 de agosto de 2018, lá em Potiraguá. Tive uma missa na sexta-feira à noite e depois da missa eu já queria conversar com as lideranças para a gente saber qual era a realidade de fato de lá, né? E eu juntei pelo menos umas 15 pessoas, 15 lideranças, e eu perguntei qual é a necessidade que vocês percebem da paróquia que nós poderíamos trabalhar de imediato. E todos responderam que era a juventude, que não tinha a juventude na igreja. Uhum. E a partir daquela reunião, do meu primeiro dia, foi que eu comecei a observar e perceber que de fato não tinha. E aí, o que fazer? Era a grande pergunta que tinha na minha cabeça. E pelas experiências de juventude na outra diocese, nas outras paróquias que eu passei pelo Mato Grosso, e pela experiência do acampamento que eu fiz, eu disse, por que a gente não criar um retiro, alguma coisa que atenda a necessidade aqui para Potiraguá? E foi aí que surgiu, então, toda a idealização do ETA. O ETA não tem uma espiritualidade carismática, não tem uma espiritualidade de EJC, por exemplo, tem uma espiritualidade própria, porque nasceu de uma necessidade da comunidade. Então, se fosse para nós definirmos, poderíamos dizer assim, que nasceu da necessidade pastoral de Potiraguá. E por que chegou até Rio do Meio? Porque se lá deu certo, aqui também tinha a possibilidade de dar certo, como de fato deu. E quantas edições o senhor fez lá em Potiraguá? Lá em Potiraguá nós fizemos 3, mas poderíamos ter feito mais. Porém, a pandemia veio e parou tudo. Nós tínhamos o ETA 3 de lá, todo o programa. Nós tivemos 2018, no mesmo ano que eu cheguei, nós fizemos em novembro lá, no feriado de 15 de novembro, foi na sexta-feira. Fizemos 2018, 2019. 20 nós não fizemos, porque estava no ápice da pandemia, se eu não me engano, 20, 21 era o ápice da pandemia. Fomos fazer em 22, eu terminei o ETA 3 e as malas já estavam prontas para vir para Rio do Meio. Terminei dia 2 de maio e dia 3 eu entreguei a paróquia e para começar a missão aqui. Então lá era para ter acontecido 4. As pessoas queriam no início que fossem 2 ETAs por ano, mas aí seria muita coisa, a gente não aguenta, porque tem outras ações pastorais, né, na paróquia. É puxado, 2 no ano, aí nego ia correr. Nós só íamos ter tempo para ETA. É verdade. E eu deixei aberto lá no grupo dos servos, do ETA 4, para fazerem algumas perguntas, né? Deixarem no grupo ou mandarem para mim as perguntas e fizeram algumas perguntas aqui, padre.
pretende expandir o ETA para níveis regional, estadual e quem sabe até nacional? Essa foi a pergunta de Ronaldo. Eita, Ronaldo, que pergunta. Olha, o ETA, ele é de uma necessidade local, né? É a partir de uma necessidade local. Quando a gente expande, as coisas se burocratizam muito, né? Vem muitas burocracias, muitas reuniões que às vezes as pessoas não têm disponibilidade em participar. Falando a nível diocesano, por Sim. exemplo. Então, mas a ação é do Espírito Santo, né? Uma vez a gente não pensava em ter em outros lugares, mas já teve no Rio do, tem no Rio do Meio, já teve em Tororó. Vamos deixar o Espírito Santo agir. Mas eu acredito que outras instâncias é mais complicado. Mas a ação é do Espírito Santo. Padre, como o senhor explica? Eu sei que o senhor pode explicar. Exemplo, eu não tenho contato nenhum, nunca vi na minha vida ninguém, aliás, algum participante de Potiraguá, por exemplo. Aí vou lá, faço o retiro. Quando eu saio do retiro, parece que eu conheço aquela pessoa há anos. Como o senhor me explica isso? Olha, o ETA tem uma metodologia, por isso que ele é eternamente amigos. A palavra amigo aparece em muito destaque. Porque o ETA, ele é todo trabalhado dentro dessa espiritualidade, da proximidade, da amizade, de a gente se sentir à vontade com o outro, como os amigos se sentem, não é? Um amigo meu, eu me sinto à vontade com ele, eu posso falar até besteira, posso brincar, posso abraçar, posso estar junto. Então, o ETA, ele é trabalhado na sua metodologia, desde o início, desde o sábado, né? E aí você pode lembrar de todos os momentos do sábado, até o último momento, que é lá na missa, no momento em que eles se reúnem, já se abraçam, né? Já não tem medo mais do abraço, porque eles já colocaram tudo aquilo dentro de uma espiritualidade. Então isso vai criando o laço da proximidade, da amizade, da confiança. Uma das coisas que nós passamos no ETA é sempre a confiança, desde o início, confiança, tanto de quem está servindo para com eles, quanto entre eles mesmos. E é um compromisso nosso que nós não podemos quebrar, porque se eles perderem a confiança em nós que estamos lá servindo, o retiro não tem efeito, né? Então eles são trabalhados desde o início até o último momento para o despertar da amizade. É porque a gente vive tanto que quando a gente sai de lá, parece que a gente conhece a pessoa há tanto tempo, né? E aí depois a gente vai procurar um Instagram, vai procurar o WhatsApp, vai começar conversando e tal, pra gente, né, conhecer o outro. O Ministério de Música, na verdade, a gente não tem muito tempo, né, pra estar conversando com os servos, mas depois que a gente sai, a gente começa a procurar tal pra se aproximar. Mas era como se a gente já tivesse, ó, um tempão de amizade, né, com aqueles retirantes, com aquelas pessoas. Então, o ETA é muito isso, essa ligação de amizade é muito forte. E como foi escolher esse nome? O senhor já vinha com ele na cabeça, o nome do Eternos evento? Amigos. Foi inspirado na canção, né, Anjo de Resgate. do Anjo de Resgate. Eu tinha um programa na rádio lá no Mato Grosso que chamava que chamava Amigos pela Fé, Sim. que se eu não me engano, é o nome do CD que tem essa canção. Isso. Então, no finalzinho da tarde, 5 horas da tarde, eu entrava com o programa tinha 1 hora, e as pessoas ligavam, participavam no ar, né, colocava elas no ar, e a partir disso foi que foi surgindo o nome. Por que não colocar o nome desse retiro, com essa experiência já lá da rádio, Eternos Amigos? Mas eu não queria só Eternos Amigos, porque ficava o nome da canção. Eu queria algo mais, porque o eternamente ele tem mais é mais forte. Sim. O Eternos Amigos é como se, enquanto nós estivermos aqui, somos amigos. Mas o eternamente leva a outra dimensão. E por isso
tem o sufixo mente, né? Eternamente amigos. Surgiu a partir do programa e a partir da canção. Vamos cantar ela? Simbora, Ney. Então essa é a música que nos embala, essa é a música que nos leva a viajar, a refletir sobre a amizade verdadeira, eternamente amigos. Música linda, que o ministério ensaia, toca em todos os eventos, mas a responsabilidade de cantar ela é grande, porque a gente quer passar perfeição, quer que aquelas pessoas sejam realmente tocadas e sinta, né, essa coisa boa que vem dela. E mais, depois que o evento acontece, a gente não consegue tirar da cabeça, não. A gente passa um tempo ensaiando o repertório todo. Às vezes com dificuldades até de pegar a música. Mas depois que passa, eu tava conversando com o Josa. Ele falou assim, hoje eu tive que ouvir outra playlist porque as músicas não saem da minha cabeça, não. Quando a gente é obrigado a pegar para cantar no evento, a gente tem dificuldade de pegar. Mas depois que passa o evento, que a gente canta, que dá tudo certo, as músicas não querem sair da cabeça mais. E é esse o efeito, né, padre? É o efeito, é a metodologia do encontro, sim, né? Nós trabalhamos essa canção dentro do retiro em vários momentos, por quê? Porque depois a gente joga a responsabilidade para eles lá na missa, para eles continuarem, né? Então, mesmo vocês ensaiando antes, mesmo a gente conhecendo 8 etas, mas a cada eta, a forma de se cantar ela não é diferente. Como?
para vocês que são técnicos dentro da partitura, dentro das notas, talvez seja a mesma. Mas a intensidade que cada retiro canta é diferente. E eu senti nesse ETA 4, eles muito intensos nessa canção, nessa do Eternos Amigos, né? Não que nos outros não tivesse intensidade, mas eu senti mais intensidade quando eles cantavam o Eternos Amigos, né? Nos momentos que era para eles cantarem, para eles aprenderem. Lembrando que estamos no ar através dos nossos patrocinadores, Império Autopeças, Cello Mix Produções e Brito Burger. Inclusive, essa semana, Brito Burger lançou um novo cardápio aí, e nele está incluso o ETA, um hambúrguer ETA. E daqui a pouco a gente já provava, já chegou aqui nos nossos estúdios já. Ô Neto, o mais interessante que eu achei, duas coisas da criatividade, da iniciativa do Felipe é o seguinte. Primeiro, ele traz uma novidade, que é colocar no cardápio o ETA, mas depois ele tem ainda a justificativa, porque é um sabor único, é como o ETA. Sim. Eu experimento ele, é um sabor único, né? Uma vez só. Uma vez só. Então, o lanche também é um sabor, é diferente de todos os outros sabores. Sim. É só o sabor ETA. E depois a outra coisa, não é só lancei no cardápio, mas tem outra coisa por trás que é assim, eu gostei tanto, fazendo a leitura né, da mente de Felipe, eu gostei tanto que eu quero que se eternize. E dentro daquilo que eu trabalho, eu quero trazer o ETA para dentro dele. Então vejam aí como o ETA vai tomando uma proporção tão grande na vida das pessoas que fazem. Eu trabalho com isso. Como é que eu posso homenagear o ETA? Criando um sabor único, um sanduíche único com um sabor ETA. E detalhe que foi ele e a esposa dele que participaram, né, desse ETA, né? Felipe e Alice. Mandar um abraço especial para esse casal aí. Tamo junto. E agora, mais do que nunca, eternamente amigos. Inclusive, acho que acabou de chegar lanche aí pra gente aí, ó. Brito Burger fazendo a fezinha, um dos nossos patrocinadores, um dos primeiros que acreditaram num Camaleão Cast. Muito obrigado, meu amigo. Padre, outra pergunta que mandaram aqui pro senhor. Se o senhor pudesse definir o objetivo principal do ETA em uma frase, qual seria? Essa é a pergunta de Conceição. Olha, Conceição, eu definiria viver intensamente a amizade, tendo Deus em primeiro plano. Tá vendo? Forte, forte. Deus em primeiro plano. Outra perguntinha básica aqui para o padre. Como ele se prepara para o ETA? Como o senhor se prepara para o ETA, tanto fisicamente como espiritualmente? Pois sabe-se que é um fim de semana inteiro voltado para o retiro. Então tem toda uma preparação. Jebson. Jebson de Itororó? Isso. É uma preparação intensa. Quando nós fazemos a noite de espiritualidade, ali eu já tenho mais ou menos o retiro todo planejado na minha cabeça. A partir dali eu começo a fazer a escolha das músicas. Até você e Eliane presenciou no dia da noite de espiritualidade que eu estava ouvindo a canção de adoração, não é? Porque eu já tinha ela. Eu planejo espiritualmente as canções assim. O que é que eu quero desse retiro? Qual é o momento que eu quero que fique marcado? Em alguns foi um momento, em outros foi outro momento. Nesse eu queria este momento. E para isso a gente precisa ter a canção certa para conduzir aquele momento em cima dessa canção de forma certa. Como ouvindo, rezando a canção. Então a gente não escolhe uma música do nada. Sim. Ela tem um sentido e por que é que ela está ali. Então a preparação espiritual vem nesses pontos. Noite de espiritualidade. Depois a gente vai colocando todo o retiro nas intenções da missa, para que Deus já comece a preparar quem será chamado. Eu não chamo assim por acaso, eu falei até em algum momento, que eu não chamo porque é amigo do Padre Augusto. Não, eu chamo dentro de uma espiritualidade que eu já rezei, já verifiquei o porquê.
todo mundo que está lá tem um porquê de estar. Surgiram até algumas situações assim, chamou fulano que nem vai muito na igreja, mas a gente tem um objetivo de chamar aquela pessoa. Talvez aquela pessoa eu tenha observado, talvez uma das situações, né, tenha observado que no retiro dela ficou alguma coisa ainda falha, que talvez ela servindo, ela complemente. Sim. E eu quero que aquela pessoa complemente tendo uma segunda oportunidade como servo, já que ele não pode fazer isso. Então, estar na igreja é um requisito, mas tem outros requisitos também que a gente tem para trazer aquele retirante que vai se tornar servo. E dentro dessa caminhada de espiritualidade, é mais ou menos nesse sentido mesmo. Temos a noite de espiritualidade, colocando nas mãos de Deus, né, o nosso retiro, o vindouro. E a partir dali a gente começa a elaborar todo o projeto para o retiro seguinte. Pensa a camiseta que vocês estão usando, por exemplo, hoje, do ETA 4, não surgiu do nada, mas vejam aí qual é o desenho principal dela, que são as mãos, né? As mãos que estão entrelaçadas, mas que tem pingo de sangue, é a dor, é o sofrimento, mas na dor e no sofrimento nós não podemos largar a mão do outro. Sim. Nós precisamos estar juntos. Então tem todo um significado, tudo no ETA tem uma razão de ser. As cores, a camiseta, as lembranças, tudo, né? E tudo isso faz parte de uma preparação prévia. Em relação à parte física, porque o retiro é puxado, né? Umas caminhadinhas faz bem, né? Um pilates, né? Faz tudo bem. Isso ajuda. Essa música que o padre estava falando, Enquanto Te Adoro, ela tem duas versões. A do autor dela, Flávio Vitor, que é ex-Colo de Deus, e a de Guilherme de Sá, um acústico em estúdio que ele gravou também. Que era da Rosa, né? Rosa de Saron. Isso, o Guilherme de Sá, ex-Rosa de Saron. Eu sou muito fã de Guilherme. Então, na voz de Flávio, que é o compositor da música, eu nunca tinha escutado. A primeira vez que eu escutei essa música foi na voz de Guilherme de Sá. Então saiu, lançou ali, eu como fã inscrito no canal vi. Pronto. Achei a música linda, na voz dele maravilhosa. Aí, na noite de espiritualidade, a gente chega na casa do padre, né? Eu e Eliane. E aí tá ele escutando, né? Tá ele escutando. Alexia, repete. Repete, e aí, eu te adoro. Eliane falou assim, essa música aí o padre vai querer no ETA. Eu falei, será? Vai. E ela já cantou a charada logo, já matou a charada, né? Aí depois eu lembro que o senhor saiu lá e falou, não, essa música aqui a gente tá querendo implantar e tal. Eu falei, velho, essa música aí. Já gostava da música, e quando ele falou, eu falei, pronto. E aí a gente foi ouvir, foi aperfeiçoar mais ainda, foi ensaiar, né? E graças a Deus deu muito certo. Foi uma música que tocou muito. E a gente vai fazer ela agora. Vamos lá, né, Andrade? Muito bem. E só antes, depois tem a 99 Ovelhas, que tem um fato interessante também. Sim. Nós tínhamos ela pela metade, né? Porque o grupo Fraternidade ia gravar, teve um problema, não gravou, mas eles soltaram lá com o Frei Gilson um pedaço. Nós não tínhamos ela completa, vocês arrumaram um arranjo para ela e nas proximidades do ETA sai a música gravada. Então, lançada, né? A música lançada. Então, vejam, antes de lançar a música, Deus já tinha colocado no coração para vir essa. E depois eles lançam. Tudo confirmação de Deus. Tudo confirmação de Deus, exatamente. Que eu nem mais pedia.
adoro. Uma das músicas também que embalaram o nosso ETA 4 em Rio do Meio. E chegaram um lanche aqui para nós, ó, o lanche do Brito Burger. É o lançamento da semana. É o ETA. Vamos ver. Chegou aqui, Chegou olha. pra gente. Pesado. Bonito, ó. E com certeza saboroso. Sabe por quê? Porque é sabor ETA, né? E o sabor do ETA é único e irresistível. Felipe criativo. Além de ser um lanche gostoso, único, tem toda a espiritualidade ETA, né? É diferenciado. Diferenciado. E tá um cara de gostoso, viu? Daqui a pouco eu vou provar e esbagaçar ele. Eu vou guardar para comer daqui a pouco. Padre, esse ETA 4 foi um ETA muito especial. Não que os outros não foram, né? Mas esse eu senti uma coisa mais especial, assim, além de organização, logística, modéstia à parte, música, ornamentação. Eu achei esse ano show de bola. E o senhor, o que achou? Eu sou suspeito em falar também, né? Eu tava conversando com Kátia, aliás, Kátia Ninigol mandou mensagem hoje, e ela dizendo assim, padre, o senhor já percebeu que todo ETA nós dizemos que um superou o outro, porque quando nós saímos do 3, nós chamamos, esse foi o melhor ETA, tipo assim, superou em tudo. O que é que isso significa, na minha forma de compreender? Que a cada ano nós estamos evoluindo, não é regredindo, né? Então, é o empenho das equipes. São as equipes compreendendo a sua missão. É na música, é na ornamentação, é na pregação, é na capela, né? Se nós fôssemos falar do que aconteceu dentro do retiro, que não pode. Nós íamos ver assim,
a diferença do 1, do 2, do 3 para o 4. Então, o que eu percebo é que nós estamos nesse processo de evolução. E o que é que isso significa? Que se nós estamos evoluindo, é que Deus quer que a cada ano um seja ainda melhor que o outro. Uhum. Por quê? Porque nos motiva todas as equipes e para nós darmos o melhor para aqueles que vão fazer o retiro. Então eu compreendo assim como o dedo de Deus, como a motivação de Deus para nós não desanimarmos no projeto. Passamos por dificuldades? Passamos. Passou pela cabeça em algum momento, eu não vou mais, eu vou desistir? Passou. Mas quando a gente vive tudo aquilo, qual é o sentimento que nós saímos de lá? Tomara que já venha o próximo. Não é? Então eu compreendo que essa evolução é o dedo de Deus, é a ação, é o agir de Deus. E nessa perspectiva, vou fazer a pergunta que mandaram para o senhor aqui e falaram assim, ó, não precisa falar meu nome, só faça a pergunta para ele. Dependendo da pergunta, eu já sei de quem vem, viu? Os Zetas eu conheço. Neto pergunta para o padre. Padre, está uma demanda muito grande de pessoas na expectativa de fazerem também esta experiência única chamada dieta. Pois bem, assim sendo, a pergunta é, teremos ETA 5 em Rio do Meio? Rapaz, olha, como eu falei, o nosso projeto seria 3 etas e um intervalo com um acampamento e continuaríamos com mais 3 e assim seria. Pela demanda, pelos pedidos, nós não realizamos o acampamento no intervalo do 3 por 4, para o 4. Né, que dentro da minha cabeça, do meu projeto, seria isso. E agora, volta a ter a mesma demanda. E aí a gente fica sempre na dúvida. Eu também fico na dúvida, ter ou não ter. Porque a gente tem que compreender o que Deus está querendo. Né? Talvez não seja ainda o momento do acampamento e seja ainda ter um outro ETA, ou outro ETA, para chegar até o acampamento. Então é uma resposta que eu ainda não tenho, mas que nós vamos colocar no coração de Deus e Ele certamente vai nos falar. Vai nos falar, né, se nós faremos os 5 ou se nós faremos o acampamento. O fato é que o acampamento ele demanda muito mais do que o ETA. Se o ETA é trabalhoso, o acampamento vai ser muito mais. Então, quem sabe o sinal de Deus, a mão de Deus está dizendo, ó, vamos para os 5, nós vamos receber mais uns 85 retirantes e a demanda de ceros é bem maior do que do acampamento e deixa para fazer depois do 5. Vamos colocar no coração de Deus, né? Tá nas mãos de Deus. Não tem nada fechado. Nós somos conduzidos pelo Espírito Santo. E padre, como funcionaria este acampamento? Porque as pessoas, teve pessoas também que me perguntaram, né? Pergunta pro padre como é que funciona, como é que poderia ser e tal, logística e tal. Olha, o acampamento, ele seria num lugar, numa fazenda, numa roça. Nós teríamos que ter alguns critérios, por exemplo, só a partir dos 18 anos, porque já é a própria dinâmica exige, né, essa maturidade no sentido de idade e tal. Então, seria de 18 anos mais. E também não muito mais, né? E seria também um sábado, um domingo e com todo o desenvolvimento do acampamento seria de formação, mas também momentos muito fortes de espiritualidade. Seria só para etas, porque já fizeram essa experiência, e agora seria uma espécie de um aprofundamento, né, daquilo que viveu no ETA, desde o primeiro de Potiraguá até o 4, ou 5, ou 6, né, do Rio do Meio. Mas seria uma experiência fantástica, eu garanto. Também não pode dizer como seria, né? Mas nós vamos colocar no coração de Deus. Né? Depois desse ETA que aconteceu nesse último final de semana, eu vi
o desejo de muitas pessoas maduras participarem. Seria interessante, né, abrir dizer não somente para jovens, mas pessoas que sentem o desejo de participar, de ter a experiência de ser um ETA, né? Quando abrirem as inscrições para um possível ETA 5, vocês façam as inscrições, né, padre? Uhum. Tanto é que nós tiramos assim, retiro de jovens, o ETA, o retiro de jovens, nós chamamos o ETA, né? Já não tem mais assim, vamos fazer o retiro dos jovens. É claro que pegou que é de jovens, porque na sua origem ele foi planejado para jovem, mas as dinâmicas do retiro, elas é para humanos, né? Se a gente colocasse ali uma pessoa de 12, 10 anos, elas viveriam também da mesma forma daquele de 60, 70 anos e daquele de 20 e 25. Porque as dinâmicas do ETA, elas falam de mim e não do outro. Né? Elas sempre falam de mim e não do outro. Muitas pessoas curiosas e na expectativa, né? Na missa do domingo na praça, muita gente que passa ao redor ali naquela avenida sente algo diferente. Eu tenho certeza. Porque elas veem algo diferente ali também. Você fala, poxa, isso pode? Eu tava conversando com o Júnior. A gente tava passando som, né? E fazendo um pagodão lá. No momento antes da missa, né? E aí ele falou que passou um rapaz num carro e passou assim, olhando assim. Tipo assim, pensando, gente, isso pode aqui? Então, é isso, é algo que vai te atrair mesmo pra te chamar a atenção pra tu vir. A linguagem do ETA, ela foi pensada para jovem. E por isso toda a animação, o pagodão que pode, né? Pagodão que pode. O pagodão que pode é porque foi pensado a linguagem para jovem, mas que no seu desenvolvimento, várias pessoas que não estão mais na faixa etária, mas têm o espírito de jovem, participam e vivem muito bem do retiro, né? Isso aí. E vocês aí, tem alguma pergunta que possa fazer para o padre? Além do ETA, tem mais algum projeto aí para a nossa comunidade? Olha, eu tenho um projeto que ainda não sentei para pensar, mas eu queria fazer na Semana da Família alguma coisa que pudesse reunir todas as famílias, tendo como norteador, sustentação, o ECC. Porque nós temos aqui vários casais, tanto aqui, não, mais aqui mesmo, né? Em Itati, mas nós temos na Cabeceira, nós temos alguns no Rio do Meio, nós temos na Serra, na Altamira, no João Dias. Então, dentro da Semana Família, eu pensei em nós fazermos alguma coisa mais visível, mais pública, né, para as famílias. Seria resgatar um pouco a vivência de vocês enquanto ECC, mas seria também um testemunho. Olha, são todos casais, são todos família. E que não seria em Itati, seria também em Rio do Meio. Mas não seria um retiro, seria tipo assim, uma missa com adoração, né? Mas bem caprichada, bem bonita, bem dinâmica. Seria mais nesse sentido. Mas ainda não sentei para elaborar. Por enquanto está só na mente. Amadurecendo. Né? Tem um professor meu que dizia assim, olha, enquanto está na mente não existe, coloque no papel, que a partir do papel começa a existir. A executar. Padre, aconteceu no Rio do Meio algumas missas sertanejas, né, idealizadas pelo senhor, que trouxe e tal. O senhor tem planos de voltar também com essa nova dinâmica, né, nova... Nós tivemos uma experiência, foi muito bonita a missa sertaneja. A missa sertaneja, ela é uma criação, eu vou dizer criação porque existe um texto aprovado pela CNBB, da missa gaúcha, que foi adaptada também para a nossa sertaneja, porque fala mais da nossa realidade. E foi bonito, nós tivemos um ano e depois não conseguimos dar continuidade pelas tarefas que foram, as demandas que foram aparecendo, mas
É possível a gente resgatar com certeza, sem dúvida, porque é uma outra linguagem que atrai outro público, não é? Essa é a novidade desse estilo sertanejo. Depois desse ETA, apareceram pais de jovens em Itororó, curiosos para saberem se terão outras edições em Itororó, como é que vai ser. Agora, Padre Alessandro também com essa nova identidade de, né, jovem, de aquele ânimo dele, aquele fervor. Itororó, tem possibilidade de ter um ETA novamente? É porque aí não depende muito de mim, depende mais do padre querer, o padre de lá. Quando nós fizemos o ETA 1, foi um pedido do padre Evaldo, que era ele que estava na época, né? Ele pediu que que nós fizéssemos, levássemos o ETA para lá, e nós fizemos toda a mobilização e conseguimos levar para lá. Então agora com o padre Alessandro, depende dele, já não depende mais. Se viesse uma solicitação dele, com certeza nós nos organizaríamos com a equipe. Hoje já tem uma equipe de lá que serviu no 4, uma equipe muito boa. Então nós realizaríamos, mas depende do padre de lá e não mais nossa, não é o nosso querermos. Prontinho? Nós estamos chegando no final de mais um episódio do Camaleão Cast. Eu queria agradecer ao Padre Augusto por ter aceito esse convite, logo nesta semana também, que nós estamos ainda impactados com o que vivemos no último final de semana. Muito obrigado mesmo. E as portas aqui do nosso Camaleão Cast, do Máquina Cast, estão abertas. E eu quero também dizer para o senhor que o senhor pode contar conosco, não só comigo, mas conosco, né? O Ministério ETA já faz parte da nossa vida também, esse movimento, esse evento. A gente já não consegue mais viver sem o ETA, e às vezes passa muitas coisas pela cabeça, uma possível transferência, e a gente fala, meu Deus do céu, o que nós vamos fazer, né, sem o Padre Augusto aqui, porque esse dia eu tava falando com o Wilson, falei assim, no dia da missa de despedida do padre, nem lá eu vou, porque eu sei que vai sair de lá todo mundo nadando de lágrimas, porque nós somos gratos mesmo pela vida do Senhor, pelo Senhor ter vindo para cá. Isso nos motivou bastante. E vou ser ousado em dizer, se o Senhor não tivesse vindo, eu não sei se nós estaríamos hoje engajados na igreja como estamos agora. Então o Senhor é responsável por isso tudo que está acontecendo na nossa vida, essa injeção de ânimo. A gente olha para o Senhor e fala, poxa, o Padre, né, quer. Então isso é muito bom e a gente fica muito feliz com isso, grato pela sua vida. Muito obrigado mesmo. Amém. E vamos estar juntos com certeza, né? Em vários outros projetos. E agradecer a toda a equipe, né? Que se deslocam de outras cidades para virem aqui ajudar, porque são apaixonados também pelo ETA. Então um abraço muito especial pro pessoal lá da Coreia, Jaque, Marcônio, Jeová, Regina, tanta gente de lá que abraçou de fato o projeto, Potiraguá, Kátia, toda a família Ribas ali que são muito parceiros do ETA, mas de modo especial, né, Kátia. Nós tivemos o Ministério de Música de lá, sim, né, o Rei Jesus, que foi quem animou os primeiros 2 ETAs daqui. Um abraço para todos vocês, Luciano, que era quem puxava ali, né? E Tororó, nós temos Cláudio, temos Jebson, e um abraço muito especial para todos nós aqui da São Francisco, de Itati, Rio do Meio e de todas as comunidades. E você que nos acompanhou até aqui, um beijo, Deus possa abençoar cada um de vocês. Aos novos ETAs que estão chegando aí, saibam que podem contar conosco também. Estamos aqui. E você que ainda não se inscreveu em nosso canal, se inscreva, ative as notificações, siga a gente no Instagram do Camaleão Cast para ficar por dentro de tudo. Esse episódio vai ao ar ainda nesta semana. E é isso. O padre deixou no ar. ETA 5 ou acampamento? Então que Deus te abençoe. Eu sou Camaleão, tá no meu coração. Vamos encerrar com a música Eternos Amigos. Precioso és para Deus e para mim. Se acaso
agora eu quero deixar aqui para os etas que vão acompanhar, que já estão acompanhando, finalzinho, para instigar mesmo a vocês assistirem o podcast do início ao fim. ETA 5 ou acampamento? Vou ouvir vocês, viu?